Brasileiro de 10 anos com doença rara é chamado para tratamento experimental nos Estados Unidos. Subsecretário de Estado norte-americano diz que relação com o Brasil pode ser destruída. Brasil se destaca como o terceiro maior cadastro de doadores de medula no mundo. CBF dará apoio a brasileiros durante o Mundial, mesmo com tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. E Orlando City Academy anuncia técnico brasileiro para comandar as equipes sub-13 e 14. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá. A comunidade brasileira nos Estados Unidos está sendo convidada a se unir em uma corrente de solidariedade em prol de um menino de 10 anos de idade que mora em Goiás. É que o garoto sofre de distrofia muscular de Duchenne, uma doença degenerativa que não tem cura. Ele precisa vir aqui para os Estados Unidos para um tratamento experimental. Esse é o pequeno Alfredo Dias. Ele foi um dos poucos escolhidos para se submeter ao novo tratamento, ainda em fase de testes, que está sendo desenvolvido pela UCLA em Los Angeles. O medicamento vai ser custeado pelo hospital, mas os pais vão precisar bancar todas as despesas, como moradia, alimentação e cuidados médicos. A família goiana não fala inglês e nem possui conhecidos aqui no território norte-americano. Então, eles vão precisar de toda a ajuda possível. Quem quiser colaborar, basta procurar no Instagram pelo nome Salve Alfredo. Lá tem todas as informações de como participar dessa campanha. Eu consegui inscrever ele no estudo clínico da terapia gênica, porque o remédio aqui no Brasil é muito caro e o governo não está pagando para as crianças da idade dele. E graças a Deus eu consegui inserir ele nesse estudo e nós fomos chamados em Los Angeles. E nós vamos ter que ficar aí de 2 a 3 anos. Preciso muito da ajuda de vocês. Por favor, nos ajude. Centenas de imigrantes, incluindo brasileiros, comemoraram o Dia da Constituição aqui nos Estados Unidos com celebrações especiais. Eles se tornaram cidadãos norte-americanos. As cerimônias de naturalização foram realizadas em várias cidades do país. Washington, Houston, Chicago, Boston e Miami realizaram cerimônias de cidadania para milhares de imigrantes que se naturalizaram norte-americanos. Entre os homenageados estavam vários brasileiros que prestaram o juramento de lealdade à Constituição e à bandeira dos Estados Unidos. Foi em 17 de setembro de 1787 que foi feita a assinatura do documento fundador dos Estados Unidos. Esse é o dia em que escolas e instituições promovem atividades cívicas e imigrantes ganham a cidadania. Pela primeira vez, a Constituição completa dos Estados Unidos vai ficar em exibição no Capitólio, em Washington, D.C., até o dia 1º de outubro. A crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos voltou a escalar. O subsecretário americano de Estado criticou Moraes e disse que a relação com o Brasil pode ser destruída. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, chamou nas redes sociais o ministro Alexandre de Moraes de descontrolado e disse que a relação bilateral de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos pode ser destruída. Landau fez um comentário em postagem que tratava de um pedido de prisão emitido por Moraes contra Flávia Magalhães, uma brasileira que vive na Flórida e também tem cidadania americana. Em 2022, a brasileira fez postagens criticando o judiciário. Flávia Magalhães teve uma ordem de prisão e de deportação solicitada por Moraes em 2024, mas permanece vivendo na Flórida. O subsecretário afirmou, abre aspas, em vez de buscar uma solução para resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos já sancionado dobre a aposta em seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda política, fecha aspas. A postagem do subsecretário se soma à série de críticas e ameaças dos Estados Unidos. Há 3 dias, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que a Casa Branca deve tomar novas medidas contra o Brasil em decorrência da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. There's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so. A nova escalada acontece às vésperas da Assembleia Geral da ONU, programada para acontecer na próxima semana em Nova York. Como manda a tradição, o presidente Lula deve fazer o discurso de abertura do encontro e abordar temas como democracia e soberania institucional.
A Polícia Federal Brasileira anunciou que prendeu 4 homens deportados dos Estados Unidos que eram procurados pela Interpol. Os brasileiros eram condenados por crimes como homicídio qualificado, tortura, tentativa de homicídio, roubo seguido de morte, fraude bancária e também organização criminosa. Todos estavam vivendo de forma ilegal aqui nos Estados Unidos, para onde fugiram após suas condenações nos estados do Ceará, Tocantins e Minas Gerais. Eles foram entregues às autoridades brasileiras logo que desembarcaram no nosso país em um voo fretado de deportação. No próximo bloco, a gente te explica o que a redução da taxa básica de juros vai fazer com o bolso de quem vive aqui no país. E Tesouro norte-americano vai parar de enviar cheques de papel e milhões de pessoas ainda precisam ajustar nova forma de pagamento. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Se você recebe dinheiro do governo federal, só tem algumas semanas para garantir que pode recebê-lo digitalmente. É que o Tesouro norte-americano vai parar de efetuar os pagamentos através de cheques, mas milhões de pessoas ainda precisam ajustar a nova forma de pagamento. O Departamento do Tesouro planeja parar de emitir os cheques em papel para a maioria dos pagamentos já em 30 de setembro, incluindo os beneficiários da Segurança Social. A mudança faz parte do esforço do governo Trump para modernizar completamente os pagamentos de benefícios federais, economizar dinheiro e combater fraudes financeiras. E o Tesouro avisa: hoje, mais de 500 mil de beneficiários da Segurança Social ainda precisam escolher outra forma para receber seus benefícios. Caso contrário, vão ter problemas para ter o pagamento efetuado. As opções que estão disponíveis de agora em diante são depósito direto ou por meio de um cartão de débito pré-pago, conhecido como Direct Express. Só serão aceitas exceções em caso de o beneficiário ter 90 anos ou mais, ter deficiência mental ou morar em um local muito remoto. Se esse é o seu caso, pode solicitar isenção da mudança no site godirect.gov. O corte na taxa de juros dos Estados Unidos, anunciado ontem pelo Federal Reserve, deve impactar diretamente o bolso do consumidor, incluindo os brasileiros que vivem aqui no país. Muita gente que tem dívidas ou planeja financiar casa, carro ou até pegar empréstimo pessoal deve sentir o alívio com essa redução de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros, que é a primeira em 9 meses. A decisão do Fed deve ter um efeito dominó com queda gradual em outras taxas de juros. É uma boa notícia para quem usa o cartão de crédito, busca financiamento ou pensa em comprar um imóvel. O mercado imobiliário deve ganhar fôlego com mais poder de negociação para os compradores. Embora os preços das casas continuem altos, a queda nos juros pode trazer vantagens nas condições de hipoteca. Com o dinheiro mais barato, muitos consumidores vão poder refinanciar contratos e dívidas rotativas, o que significa economia e melhores condições de pagamento. No Brasil, o corte do Fed pode derrubar o valor do dólar e valorizar o real. Esse cenário também atrai investidores e pode influenciar a política de juros do Banco Central brasileiro. O Federal Reserve já projetou mais 2 cortes até o final do ano, o que animou os mercados. Juros mais baixos estimulam o consumo e o crescimento da economia. O desafio agora é controlar a inflação, que segue acima da meta de 2%, e reequilibrar o mercado de trabalho, que ainda mostra sinais de enfraquecimento.
8 dias depois do assassinato a tiro do ativista conservador Charlie Kirk, o clima é de tensão entre a direita política e a indústria americana do entretenimento. Personalidades que estão criticando o caso estão sendo alvo de pressão. É o caso do apresentador Jimmy Kimmel, que teve seu programa de TV suspenso por comentários considerados insensíveis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o programa de entrevista de Jimmy Kimmel foi retirado do ar por baixa audiência e classificou o apresentador como uma pessoa sem talento. He said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk, and Jimmy Kimmel is not a talented person. Trump afirmou hoje que Kimmel, conhecido por satirizar o republicano, disse uma coisa horrível sobre Charlie Kirk. O programa foi suspenso depois que o humorista comentou o assassinato do ativista conservador. Em um monólogo de abertura, Kimmel declarou que aliados de Charlie Kirk estariam usando a morte do ativista para ganhar pontos políticos. Após o assassinato, admiradores de Kirk passaram a mapear nas redes sociais pessoas consideradas críticas ao ativista. A mobilização inclui a divulgação de dados pessoais desses usuários e uma pressão sobre empregadores para que suspendam ou demitam os donos dos perfis. No início da semana, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, chegou a sugerir que a população informasse as autoridades quem fosse visto celebrando o assassinato do ativista. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Gaza sofreu hoje um apagão de telecomunicações. Internet e linhas telefônicas foram cortadas em todo o território. Isso acontece em meio à tomada da região pelas tropas israelenses. O correspondente Vitor Larregina tem as últimas informações do conflito. Um ataque terrorista deixou 2 mortos na fronteira entre Israel e Jordânia nesta quinta-feira. Segundo as investigações, o autor do atentado dirigia um caminhão de ajuda humanitária que estava a caminho da faixa de Gaza. O terrorista jordaniano atirou e depois esfaqueou 2 soldados israelenses. O autor do ataque foi morto no local por militares de Israel. Depois do incidente, o chefe das forças israelenses recomendou a interrupção da entrada de caminhões de ajuda humanitária vindos da Jordânia. Em Eilat, no sul de Israel, um drone vindo do Iêmen atingiu a fachada de um hotel. Uma forte explosão foi vista no local, mas ninguém ficou ferido. Na faixa de Gaza, 4 militares israelenses morreram em uma operação em Rafah. Os soldados foram atingidos por uma bomba plantada em uma estrada da região. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Brasil se destaca com o 3º maior cadastro de doadores de medula do mundo. E o número de mortes em ruas e estradas dos Estados Unidos cai 8% no primeiro semestre de 2025. Novos dados do governo federal revelam o aumento da segurança nas ruas e estradas do país. As mortes no trânsito diminuíram mais de 8% este ano. Segundo a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário, os dados do primeiro semestre deste ano mostram que pouco mais de 17 mil pessoas perderam a vida em acidentes de carro entre janeiro e junho. No mesmo período do ano passado, esses números chegaram a 19 mil. E essa queda de óbitos em 2025 surpreende, porque acontece ao mesmo tempo em que as milhas viajadas pela população aumentou neste ano. E falando em acidentes, olha só esse flagrante impressionante que foi registrado por uma câmera de segurança em Nebraska. Um homem escapou por muito pouco de ser atropelado por um carro fora de controle em um posto de gasolina. O homem estava limpando o vidro do seu carro num posto de gasolina quando ouviu um barulho forte. Ao olhar para trás, viu que um carro desgovernado vinha voando na sua direção. Ele saiu correndo e por muito pouco não foi pego pelo veículo. Veja novamente a cena de tirar o fôlego. O sortudo teve apenas ferimentos leves e garantiu que nasceu de novo. O motorista também sofreu lesões leves e foi atendido no local. A polícia disse que o carro estava em alta velocidade quando bateu na calçada e saiu voando. Uma investigação foi aberta. O Brasil ocupa hoje uma posição de destaque no ranking de doadores de medula óssea, o posto de 3º maior cadastro do mundo. São quase 6 milhões de voluntários reunidos no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários. E esse órgão é coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer.
O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. O nosso país se destaca não só pelo tamanho do banco, mas também pela sua diversidade genética de doadores de medula, que é resultado da miscigenação da população brasileira. Hoje, quase 90% dos transplantes realizados no país contam com doadores identificados no próprio REDOME, o Registro Nacional de Doadores Voluntários. São procedimentos fundamentais para o tratamento de doenças graves, como leucemias e linfomas. Além da eficiência do sistema, o REDOME é o maior banco público de doadores do mundo e financiado com recursos do governo brasileiro. O Brasil participa de acordos de cooperação internacional. Hoje, cerca de 10 a 15% dos transplantes no Brasil usam material vindo do exterior, enquanto o material de doadores brasileiros são enviados em larga escala para pacientes em outros países. Criado por médicos brasileiros, o REDOME é hoje motivo de orgulho do Brasil e um símbolo de esperança para milhares de pacientes no mundo todo, além de ser um exemplo para outros países que querem implantar sistemas parecidos. Nós que moramos aqui nos Estados Unidos, nós ficamos muito orgulhosos de saber que o Brasil está nesse patamar. O brasileiro já é um ser generoso por natureza. Eles estão dispostos a ajudar e fazer com que o Brasil aumente esse patamar de doação de medula. Não só de medula, mas como todos os órgãos. Setembro é o mês do envelhecimento saudável, um momento para conscientizar o processo de manter-se física, mental e socialmente bem nesse processo. E os especialistas dizem que tudo começa quando a gente ainda está mais novo. Existem 7 dicas-chave para destravar a porta para um envelhecimento saudável. Nascer e ter a chance de envelhecer é um privilégio. E quando existe a possibilidade de ter uma boa longevidade, é bom agarrar ela com toda a força. Mas chegar à terceira idade saudável é algo que começa bem mais cedo. O Dr. Chirag Panchal, da Orlando Health, diz que a primeira dica para envelhecer bem é a nutrição. Manter uma dieta boa e balanceada aos 30, 40 e 50 tem impactos profundos aos 80 anos. Outro ponto-chave é manter o corpo ativo. O CDC diz que adultos médios precisam de pelo menos 150 minutos de atividade física de intensa a moderada por semana e 2 dias de exercícios de fortalecimento muscular. A terceira dica dos médicos é manter seu cérebro ativo e estimulado. Isso significa também dormir o suficiente, entre 7 e 9 horas por noite. Seguindo a lista estão cuidar bem do bem-estar emocional, manter-se conectado, envolvido com os outros, o que pode ajudar a evitar a solidão e o isolamento, manter atualizada a rotina de saúde preventiva, incluindo check-ups e vacinas, e prevenir lesões. O médico diz que as quedas são uma das principais causas de incapacidade em adultos idosos, e treinamentos de equilíbrio e força podem ajudar a manter os ossos saudáveis. Para eliminar riscos de tropeços, o ideal é usar calçados adequados. We can add more healthy years by making small, consistent, healthy daily choices. O CDC reforça que fazer escolhas positivas de estilo de vida na juventude pode ajudar no bem-estar geral à medida que envelhecemos e que nunca é tarde para adotar hábitos saudáveis. A seguir, CBF dará apoio a brasileiros durante o Mundial, mesmo com tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. E Orlando City Academy anuncia técnico brasileiro para comandar as equipes sub-13 e 14. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Uma
Uma das formações que estavam avançando no Atlântico evoluiu e já é categorizada como tempestade tropical. Gabriele ganhou força ontem e segue rumo às ilhas do norte do Caribe. O Centro Nacional de Furacões prevê que essa tempestade deva continuar evoluindo nas próximas horas e possa se tornar um furacão até sábado. Mas ainda não está claro qual será a força desse furacão, nem mesmo o caminho exato que ele deve seguir. Por enquanto, a expectativa é de não tocar o solo norte-americano. Mesmo assim, já a partir da próxima semana, a previsão é de tempo bastante instável na Flórida, com mar agitado, ventania e chuva na costa leste. A tempestade que surgiu atrás de Gabriele segue sendo monitorada. O surgimento dessas formações encerra um período de quase 3 semanas sem tempestades durante o período de pico da temporada de furacões. Agora vamos para o telão checar a previsão do tempo para amanhã, gente. Olha só, em Boston, previsão de sol entre nuvens com pancada de chuva isolada. Nova York, tempo nublado. Washington, mesma coisa, máxima de 81 na capital do país. Em Atlanta, a previsão é somente de nuvens, máxima batendo 88. Igualzinha a situação lá em Jacksonville, no norte do estado da Flórida. Em Miami, o sol não aparece, pancada de chuva. Houston, a gente tem tempo encoberto, chuva ao longo do dia em Brownsville, tempo encoberto também em San Antônio, com mínima de 72, máxima de 96. El Paso, sol não dá as caras por lá. Phoenix, tempo encoberto, com previsão de chuva ao longo do dia. Los Angeles e Las Vegas também vão chover nessas regiões aí, também vai chover nas duas. Olha, mínima de 69 em Los Angeles, mínima de 67 em Las Vegas e Salt Lake City, tempo encoberto. A Confederação Brasileira de Futebol inaugurou neste mês seu primeiro escritório fora do Brasil. Foi em Miami, aqui no estado da Flórida, um ponto que terá um papel estratégico na Copa do Mundo do ano que vem. Com a proximidade do Mundial que vai rolar nos Estados Unidos, Canadá e México, a nova gestão da CBF se diz preocupada com o momento de tensão diplomática entre o Itamaraty e a Casa Branca. Por isso, abriu seu primeiro escritório internacional em Miami, já que 75% das partidas vão rolar em solo norte-americano. O espaço terá um papel fundamental tanto na preparação da seleção brasileira quanto para os torcedores que virão ao Hemisfério Norte para apoiar a nossa seleção. Segundo Bruno Costa, diretor dos escritórios internacionais da Confederação, o local em Miami servirá como uma referência para o torcedor. Questões ligadas a vistos e exigências de entrada em território norte-americano continuarão a ser responsabilidade governamental, mas a CBF entende que pode dar um suporte institucional para facilitar a experiência do público. E já de olho no futuro, a CBF disse que cogita manter o escritório em Miami a longo prazo, ampliando a presença nos Estados Unidos e buscando maior visibilidade do futebol brasileiro em um mercado em franca expansão. O Orlando City Academy anunciou um técnico brasileiro para comandar as equipes sub-13 e 14. Segundo o time, a iniciativa tem o objetivo de fortalecer a comissão técnica da base, com foco no desenvolvimento de jovens talentos. O treinador Vinícius Durante é a aposta do Orlando City na formação da nova geração do futebol nos Estados Unidos. O brasileiro está liderando o time dos teenagers, jovens entre 13 e 14 anos, muitos deles imigrantes ou filhos de imigrantes brasileiros que podem se tornar os craques do futuro do futebol mundial. A gente sabe que o Orlando City é um reflexo da sociedade, da cultura onde ele está inserido. A gente sabe da grande presença de imigrantes aqui na Flórida, a grande presença de brasileiros na cidade de Orlando. Então hoje nós temos jogadores americanos convocados para a sua seleção na base. Nós temos filhos de imigrantes brasileiros convocados para a seleção americana. Nós temos filhos de imigrantes convocados para as suas respectivas seleções. Então hoje a gente tem uma mistura, uma mixigenação que eu acho que é muito rica para o futebol. O carioca, que respira futebol desde os 6 anos de idade, passou por todas as categorias de base, no Flamengo e no Botafogo. Mas aos 19 anos, jogando profissionalmente, ele percebeu que poderia ir mais longe no esporte, treinando outros sonhadores. Foram quase 10 anos e muitos títulos em diversas subcategorias nos times cariocas, até surgir a oportunidade de vir para os Estados Unidos, continuar na carreira e ajudar a difundir o esporte por aqui.
Já em território norte-americano, o treinador licenciado pela Conmebol e CBF Academy percorreu uma nova trajetória de vitórias, liderando o time sub-17 do Nona Soccer Academy. Sucesso que chamou a atenção da Academia do Orlando City, considerada a melhor no desenvolvimento de futebol nos Estados Unidos. Eles lá no clube recebem todo o suporte necessário, seja ele físico, nutricional, técnico e tático, seguindo a metodologia do clube, orientada pelo departamento profissional. E quanto à parte extracampo, os conselhos e até essa preparação para a vida profissional, eu acho que nos Estados Unidos isso é muito facilitado, diferentemente no Brasil, onde as famílias, muitas vezes tratando aquilo como o único modo e é o único meio de mudar a vida. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Os jogadores têm o desejo, têm o sonho de jogar futebol profissional, mas essa não é a única chance da vida deles, porque eles nunca deixam de lado a educação aqui. Mais uma vez, o clube da Flórida reconhece o potencial dos brasileiros no esporte, dentro e fora de campo, e aposta em mais um talento para treinar e inspirar a nova geração do futebol. O maior desafio, acho que ele nem é no sub-13, no 14, mas sim em toda a formação do jogador americano. É a gente entender o contexto, a cultura e principalmente o estágio de desenvolvimento que o futebol está no país nesse momento. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá. Até.